Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, eu gostaria nesta manhã de convidá-los para que juntos nós pudéssemos meditar nas palavras do Salmo do nosso culto de hoje, Salmo de número 131, Salmo curtinho, mas como definiu bem o pastor Ruth Toma de Porto Ferreira, cheio em significado para a nossa vida cristã aqui neste mundo. Eu quero dar um destaque especial aqui ao versículo 13, onde o rei Davi está cantando este salmo junto com o povo e está caminhando rumo ao templo, diz o seguinte: povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e para sempre. E sobre este versículo, eu quero convidá-los a meditar sobre este tema. Povo meu, coloquem a sua esperança em Deus, o Senhor. Que Deus, Espírito Santo, nos ilumine neste momento em que nós queremos meditar em sua santa e bendita palavra. Que a mesma traga consolo para os nossos corações e possa transformar a nossa vida. Amém. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, certa vez, um pastor da nossa igreja, ele escreveu uma mensagem sobre esperança em um livreto destinado a pessoas enfermas. E em sua mensagem, este pastor ele fez a seguinte afirmação: esperança é fundamental na vida. Quando há pouca esperança, ou quando não há esperança nenhuma, a vida parece perder o sentido. Esperança é a fundamental na nossa vida. Meus queridos, nós podemos afirmar que esta afirmação é verdadeira. A esperança, ela tem a força de trazer sentido para a nossa vida aqui neste mundo, uma vez que ela nos faz olhar para frente e permite que nós possamos enxergar a possibilidade de um novo começo. Um novo começo onde muitas vezes os nossos olhos conseguem enxergar apenas o fim de tudo. Por isso, a esperança é fundamental. Ela nos dá essa perspectiva, essa oportunidade de continuar, mesmo que tudo ao contrário diga para você desistir. Mas aqui cabe uma pergunta muito importante, uma pergunta que nós precisamos refletir com profundidade. Como a esperança pode trazer sentido à nossa vida? Como a esperança pode nos dar essa possibilidade de um novo começo? Como a esperança consegue coisas tão grandiosas para a nossa vida? Osterman, meus amados irmãos, um psicólogo cristão, ele escreveu sobre o sofrimento humano. E ele afirmou o seguinte a respeito do sofrimento e da dor que nos sobrevém todos os dias. Ele diz que a dor apaga o sujeito, ela despersonaliza quem nós somos. E isso acontece porque, segundo este autor, o sofrimento tira da pessoa aquilo que lhe é mais precioso. Ela tira da pessoa a perspectiva de um futuro, de uma esperança. Em palavras mais simples, meus amados irmãos, os nossos sofrimentos tiram de nós a nossa perspectiva de quem nós somos, do porquê nós estamos aqui e para onde nós vamos. Ele apaga a nossa história como pessoa, tira a nossa dignidade, tira diante de nós o nosso objetivo de vida e nos deixa agora caídos, sem uma perspectiva de um futuro. E esses sofrimentos, meus amados irmãos, eles se manifestam em nossa vida de diversas formas. Ele se manifesta dentro do lar, nos problemas conjugais, adultério, falta de amor, falta de respeito.
também se manifesta no relacionamento entre pais e filhos. E como é doloroso, nós já meditamos sobre isso. Um relacionamento onde o amor e o perdão não estão presentes. Esses sofrimentos também se manifestam no enfrentamento de uma enfermidade grave. E quando a morte nos sobrevém aos olhos, nós perdemos a noção de tempo, de espaço, ficamos sem ar para respirar, não sabemos para onde vamos, o que fazemos, porque tudo foge da nossa mão. Ontem nós estávamos na reunião de diretoria, conversando sobre alguns assuntos, e nós chegamos à conclusão de que nós devemos trabalhar e confiar. Trabalhar é fácil, o confiar é o difícil, principalmente em momentos extremos como uma enfermidade grave. Para nós, melhor é trabalhar e controlar. E as doenças, as enfermidades, a morte não estão sob o nosso controle. E por isso, muitas vezes, nos geram grandes sofrimentos. Esses sofrimentos também vão se manifestar nos nossos problemas cotidianos. Um exemplo, o desemprego. Essa semana, a nossa cidade foi surpreendida com uma notícia ruim. Uma fábrica de tecido fechou. 300 funcionários estão desempregados. E essa é uma realidade que tem batido na porta de cada um de nós. Muitos já o enfrentaram, muitos estão na angústia de poder enfrentar, muitos estão enfrentando. E o desemprego tira toda a dignidade do ser humano, porque tira dele a perspectiva do sustento, tira dele a perspectiva do cuidado da família. E isso também gera graves sofrimentos na vida das pessoas. O sofrimento também advém das injustiças que nós sofremos em nossa vida. E como nós sofremos injustiças na nossa vida. E causamos também injustiça na vida de outros, né, amados irmãos? E assim por diante, meus amados irmãos. O sofrimento vai se manifestar na nossa vida também nas nossas perdas, no luto, na separação e assim por diante. E diante desta dura realidade da nossa vida, diante desta dura realidade dos nossos enfrentamentos diários, das nossas lutas, nós acabamos nos sentindo perdidos, apagados e sem forças para continuar. Nos encontramos curvados, caídos. E curvados assim, muitas vezes, nós não encontramos mais forças e nem encontramos mais objetivos para poder continuar em frente, continuar a nossa caminhada aqui neste mundo. E o que acaba restando para nós, meus amados irmãos, é a lágrima, o medo, a frustração, a angústia. E diante desta realidade que nós somos apagados como sujeito, que nós somos despersonalizados, esquecemos por causa do nosso sofrimento quem nós somos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. Triste é essa nossa realidade. Mas, meus amados irmãos, diante dessa realidade que nos cerca, Deus vem a nós para nos ajudar. Deus vem a nós para poder nos levantar, para nos ajudar a reescrever a nossa história como povo aqui neste mundo. E Deus faz isso oferecendo a nós algo que é muito valioso, algo que nos é muito precioso e que é muito importante e vital para a nossa vida. Deus nos oferece a esperança. Povo de Israel, ponham a sua esperança em Deus, o Senhor, hoje e sempre. Meus amados irmãos, com esse convite gracioso, feito por meio das palavras do salmista Davi, Deus, Ele quer nos atrair carinhosamente para Ele,
a fim de que Ele possa cuidar de nós, que Ele possa cuidar das nossas dores, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias, e devolver para cada um de nós o sentido da nossa vida. E Ele devolve. Nós sabemos disso. Por meio deste convite, meus amados irmãos, de colocarmos em Deus a nossa esperança, Deus, Ele vem a nós e limpa os nossos olhos de toda a lágrima e nos permite que nós agora enxerguemos novamente quem nós somos, por que estamos aqui e para onde vamos. Ele devolve a nós a nossa história, a nossa dignidade, o nosso sentido de vida. Deus diz claramente e enche a nossa vida de valor e de sentido. Para que nós possamos compreender tudo isso que Deus está oferecendo a cada um de nós, nós precisamos olhar profundamente para este versículo tão curtinho e ver tudo o que ele tem para nos oferecer. Nós podemos dividir o versículo 3 em 3 partes. A primeira parte é povo de Israel. E nessas 2 palavrinhas estão presentes quem nós somos. A primeira parte destas palavras, meus amados irmãos, é um convite, é um chamado que é direto ao povo. E ele faz com que o povo lembre quem eles são. Para nós podermos compreender isso, nós precisamos compreender o que é o Salmo 131. O Salmo 131 é um salmo muito especial, conhecido como Salmo de Romagem. Mas o que significa isso? Significa que enquanto o povo caminha em direção ao templo, e aqui está o sentido de romagem, a caminhada rumo à presença de Deus, eles vão cantando, eles vão louvando, eles vão expressando os sentimentos do seu coração. E nesta caminhada, o povo é convidado a lembrar da sua história e de como Deus havia agido nesta história. E ao rememorar toda a sua história, o povo se lembra também quem eles eram. E certamente aqui estavam em suas mentes as palavras do próprio Deus: vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus. Tu és meu, eu hoje te remi. Entre outras palavras que Deus disse ao povo, colocando para eles e diante deles a sua identidade. Entretanto, meus amados irmãos, a história do povo de Israel, em muitos momentos também foi uma história difícil. Foi uma história de sofrimento, de perdas, de dúvidas, de angústias, de desesperança. Realidade essa causada pelo orgulho, pela rebeldia e pela ambição do próprio povo, que muitas vezes se desviaram do caminho de Deus, que caminharam para longe dele e colocaram a sua confiança e a sua esperança em outros lugares, em outros deuses, em outros reinos, em si mesmos. E esta escolha fizeram com que o povo enfrentasse essa dura realidade na sua vida. Foram estas escolhas do povo que trouxeram os resultados e os enfrentamentos de sofrimento e dor. Foi a escolha do povo que os fizeram escravos e que foi apagando na mente do povo a sua identidade. Ao chamar povo de Israel, o salmista traz aqui à mente do povo quem eles eram novamente: o povo da promessa, o povo da aliança feita a Abraão, Isaque e Jacó, o povo que havia sido libertado com mão poderosa do Egito, o povo ao qual Deus escolheu para ser seu. Ele traz à mente do povo toda a sua história e toda a sua dignidade. Essas palavras dos salmistas, meus amados irmãos, nos alcançam ainda hoje. Quando nós ouvimos em nosso culto, povo meu,
Essas palavras são para mim, são para cada um de vocês individualmente. E ela tem um objetivo bem específico. Essas palavras querem nos lembrar quem nós somos. Filhos amados de Deus. E ao fazer isso, meus amados irmãos, a nossa história é reescrita e a nossa dignidade é devolvida. Se por um lado os nossos problemas, os nossos sofrimentos, as nossas dores apagam quem nós somos e arranham a nossa dignidade, de forma que nós ficamos perdidos e desorientados, caídos, as palavras de Deus, povo meu, acende em nós de novo a nossa dignidade. Ela traz de novo para nós quem nós somos. Ela, conforme diz o apóstolo Paulo, nos adorna agora de valor e de sentido. O apóstolo Pedro coloca essa realidade diante de nós quando ele diz assim: mas vocês são a raça escolhida, são os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Meus amados, nós somos filhos amados de Deus. Nós fazemos parte da nação santa, do povo escolhido, do povo que Deus dedicou para si mesmo. Esta é a nossa identidade. Mas qual a diferença que essa identidade traz para a nossa vida? Meus queridos, saber quem nós somos faz toda a diferença para nós. Faz toda a diferença para que nós possamos enfrentar as dificuldades e a luta dos nossos dias a dias. Quando os nossos problemas nos dizem assim: olha, não há mais solução, não há mais esperança, nós podemos dizer de volta: eu sou um filho amado de Deus, eu não estou sozinho. Saber quem somos traz para perto de nós o consolo, o perdão, a força, para que nós possamos continuar em frente à caminhada da nossa vida. Perdão, mesmo que seja uma caminhada muitas vezes marcada pelo sofrimento, pela humilhação. Assim foi a caminhada de Jesus também. E por que esta caminhada? Para que nós pudéssemos saber quem somos e para que nós pudéssemos receber dele as suas bênçãos: o perdão, a reconciliação e a nova vida. E a partir disso está a continuidade dessas palavras, do convite do salmista: coloquem a sua esperança em Deus, o Senhor. Nós sabemos quem nós somos, mas agora o salmista quer dizer o porquê que nós estamos aqui. Certa vez, meus amados irmãos, um jovem cristão, ele escreveu um insight evangélico as seguintes frases: o meu maior medo é procurar Deus e não encontrar. O meu maior medo é procurar Deus e não encontrar. Nós poderíamos afirmar que essa também é a preocupação da maioria de nós. Diante da realidade que nos cerca, realidade muitas vezes marcada pela indiferença, pela falta de amor, pela falta de compreensão, o sentimento de abandono e de solidão toma conta de nós. Nós esquecemos qual o sentido da nossa vida, esquecemos por que estamos aqui. A dor que apaga, ela também despersonaliza. As palavras ponham em Deus a sua esperança é um convite gracioso para que nós direcionemos os nossos olhos para Deus. E nesse sentido, meus amados irmãos, nós somos convidados não somente a colocar a nossa confiança em Deus, mas nós somos convidados a nos relacionarmos com Ele. E nesse relacionamento, nós encontramos forças para os enfrentamentos diários da nossa vida. Na esperança em Deus, nós encontramos um novo começo. E esse relacionamento entre nós e Deus, agora é marcado não mais pelo orgulho, não mais pela arrogância, pela rebeldia ou pelos interesses pessoais, mas ele é um relacionamento marcado pela humildade,
pelo arrependimento e pela confiança. Lutero vai resumir esse novo relacionamento na sua explicação da primeira petição do Pai Nosso: Pai Nosso que estás nos céus. Lutero afirma o seguinte: Deus é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. E nesse relacionamento, o acolhimento, o perdão, o amor, o cuidado são marcas bem presentes. E são marcas que consolam, que fortalecem, que animam. Assim, meus amados irmãos, a esperança traz Deus para a nossa realidade. Ela traz Deus para bem pertinho de nós. Davi coloca essa realidade diante dos nossos olhos ao escrever no Salmo 51:17. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás o coração humilde e arrependido. Por fim, o salmista coloca: agora e para sempre. Quem somos, por que estamos aqui? E por fim, para onde vamos? O salmista conclui esse convite gracioso de uma forma muito especial. Com as suas palavras, agora e para sempre, ele aponta os nossos olhos para o futuro, para onde a nossa esperança nos leva, ou seja, para Deus. A esperança em Deus, ela não apenas nos diz quem somos, ou por que estamos aqui, mas mostra qual é o nosso destino e nossa caminhada, a vida eterna. E assim, meus amados, nós podemos ter a esperança que mesmo que a dor, a decepção ou a doença estejam presentes, nós sempre seremos convidados por Deus a enxergarmos com os olhos da fé a salvação que Deus nos oferece. E esta salvação, ela está presente em Jesus. Ela está presente no caminho da cruz. E nessa esperança que Deus nos dá, ela alcança a eternidade. E uma vida onde não haverá mais dor, sofrimento, decepção, frustração, lágrimas. Mas o que haverá será o amor e o cuidado do Pai por cada um de nós. Por isso, ela nos mostra que a nossa caminhada aqui neste mundo não é uma caminhada sem sentido ou sem destino, como muitos querem afirmar. Mas ela tem sentido. E ela tem destino certo. Ela nos leva para os braços do Pai, para vivermos eternamente sob os seus cuidados. Cuidados que nós já experimentamos aqui neste mundo, diante dos nossos enfrentamentos diários, diante das nossas lutas, dos nossos sofrimentos. E diante disso, resta-nos apenas as nossas ações de graças a Deus. Dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por este amor. Obrigado por este cuidado. Obrigado por encher a nossa vida de valor e de sentido. Meus amados irmãos e irmãs na fé do Salvador Jesus Cristo, coloquem a sua esperança em Deus, o Senhor, agora e para sempre. Este, meus amados irmãos, é o convite gracioso que Deus nos faz hoje. E por meio desse convite, Deus diz quem somos, por que estamos aqui e para onde vamos. Ele enche a nossa vida de valor e de sentido. Ter esperança, meus queridos, é fundamental na vida. Ter esperança em Deus, no seu projeto de salvação, em Cristo e sua morte e ressurreição, gera a vida eterna e nos leva para o céu, onde lá não haverá mais dor, nem pranto, nem lágrimas, porque as primeiras coisas já passaram. Mas nós encontraremos lá perdão, vida, cuidados e o amor do Pai por cada um de nós. Nos coloquemos em pé.